Olá, pessoal, bem-vindos ao quarto dia do nosso devocional, da nossa leitura de Mateus. O capítulo 4 começa com um episódio muito famoso, que é o momento em que Jesus é tentado no deserto. Ele passa por algumas tentações ali, inclusive uma coisa muito interessante acontece, que é o diabo, que é quem está tentando Jesus ali, ele tenta colocar palavras na boca de Deus. Ele vai chegar e vai falar: mas está escrito isso. E Jesus tem convicção que não basta citar algo fora de contexto, mas ele traz aquilo que realmente quer dizer, qual é a verdade daquilo que tem que ser aplicado naqueles textos em que o diabo traz para ele. E não só isso, né? Ele também tenta questionar ali a identidade de Jesus. Inclusive, a gente falou ontem, no dia 3 sobre Jesus ser o Filho amado, Deus falar isso abertamente para ele no batismo. Logo ali que termina, no último verso antes desse capítulo 4. E o diabo chega e pergunta: se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Jesus está convicto da realidade dele, ele está convicto de quem ele é, ele está convicto daquilo que a palavra de Deus diz, e ele resiste a todos esses momentos de tentação. Ele volta sai do deserto, e aí a gente começa a enxergar o ministério dele começando de verdade. Ele vai, reúne os discípulos, ele começa a realizar seus primeiros sinais e maravilhas. A gente vê que ele vai, as pessoas estão trazendo os enfermos, os doentes, para que ele possa curar, e os que estavam endemoniados, para que ele pudesse expulsar os demônios. Mas é interessante uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é no verso 17, que Jesus diz que Jesus começa a anunciar sua mensagem dizendo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E arrependimento, talvez você já tenha ouvido, que ele vem de uma palavra que é metanoia, que significa mudança de mente. Mudança de mente aponta para a mudança de direção. Se você muda a forma como você pensa, você muda a forma como você age. E Jesus está apontando para isso, que era necessário arrependimento nessa visão de reino dos céus. Eu fico pensando, por que será? Já parou para pensar que o pecado está associado à morte e à injustiça? O reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria. Paulo traz essa informação para a gente. E o pecado está associado à injustiça. Ele nos manchou, ele nos afastou, nos destituiu da glória de Deus, a ponto da gente precisar do sacrifício de Cristo por nós. E uma vida de pecado não é uma vida que consegue dialogar com a estrutura de justiça, com a estrutura de vida abundante, já que o salário do pecado é a morte. E Jesus está trazendo essa mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de alegria, é um reino onde o pecado, onde a maldade não existe. E ele nos manda olhar para as nossas vidas, olhar para a forma como a gente pensa, a forma como a gente age, e mudar isso a partir da ótica do reino dos céus, a partir dessa ótica de justiça, de paz e de alegria que vem do próprio Deus. E que a gente possa ter essa postura que ele nos manda ter.